valores desse... Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre as medidas de tendência central. E a primeira pergunta que surge é: para que servem as medidas de tendência central? Elas servem para dar um resumo de grupos de dados e são um valor único que representa o centro dos valores desses conjuntos. Então, se olharmos esse gráfico à direita do artigo de Becker e colaboradores, nós vamos observar diversas caixas. Esse é um gráfico de caixas ou box plot. Então, nós temos diversas caixas que representam os diversos grupos comparados no artigo. E em cada uma dessas caixas, essa linha preta horizontal corresponde à medida de tendência central de cada um desses grupos, mostrando como ela é diferente entre os grupos. Então, se nós, por exemplo, fôssemos comparar em uma pesquisa o peso de um grupo de mulheres e de um grupo de homens, nós poderíamos colocar aqui todos os dados coletados, expostos nessas duas tabelas, a do lado esquerdo correspondendo ao grupo feminino e a do lado direito ao grupo masculino. E se nós só observarmos esse conjunto de valores, todos esses valores, isso não nos diz nada. Mas se, por exemplo, eu informar vocês que a média do peso do grupo feminino foi de 60,8 kg e a média do peso do grupo masculino foi de 79,1 kg, você já tem uma ideia de ao redor de que valor esses valores de cada conjunto estão reunidos e você já sabe um valor central de cada um dos grupos e como ele foi diferente entre os grupos. Então, nós vamos falar hoje de três medidas, que são a média, mediana e a moda, que são as mais comuns nas nossas pesquisas. Começando pela média, que é uma medida, uma estimativa comum no nosso dia a dia e intuitiva quanto ao seu conceito. Ela é a soma de todos os valores dividido pelo número de observações. Então, por exemplo, se nós pegarmos essa coluna com os valores no nosso grupo feminino e somarmos todos esses valores, nós teremos um total de 1.033 e dividimos esse valor total pelo número de observações, ou número de participantes ou de indivíduos da pesquisa, que no caso foram 17. Quando nós fazemos essa divisão, nós encontramos então o valor da média, que foi de 60,8. É uma conta simples e que nós estamos acostumados a fazer em outras situações do nosso cotidiano. É importante a gente observar que a média ela pode ser influenciada por valores extremos. Então, se nós observarmos esse conjunto de valores, 6, 7, 4, 2, 8, 3 e 9, a média desse conjunto de valores é 5,6. Porém, se eu substituir esse último valor, 9, por 91, que seria um valor extremo, bem distante dos outros valores do conjunto, nós teríamos então uma média de 17,3. Ou seja, esse único valor extremo desviou a média, puxou a média para cima, de forma que a média ficou um valor que não está incluído nos demais valores, excetuando 91, não está incluído dentro desse conjunto de valores e nem os representa. Por isso, a gente pode dizer ou observar que a média ela representa bem dados com uma distribuição normal, que tem uma distribuição simétrica de valores. Tem um vídeo específico postado para vocês sobre a distribuição normal. A média representa bem esse tipo de conjunto de dados, mas ela não representa bem dados com uma distribuição que não é normal, dados com uma distribuição irregular. Para isso, nós usaremos uma outra medida de tendência central, que é a mediana. Então, vamos entender um pouquinho sobre a mediana. A mediana ela é um valor central, ela é o valor central quando os valores estão colocados em ordem crescente. E ela divide o conjunto de valores em duas metades iguais, de forma que ficam 50% dos valores acima e 50% dos valores abaixo dela. Então, se nós pegarmos a nossa
coluna de valores do grupo feminino, que está aleatória, né, de acordo com a coleta dos dados, e ordenarmos esses valores de forma crescente, do menor para o maior, nós temos 17 valores, então o valor central, que no caso é o nono valor, é a mediana. Ele tem 50% dos valores abaixo, ou seja, 8 valores menores do que ele, e 8 valores maiores, ou acima dele. Ele é o valor central. Então, a mediana desse nosso conjunto de dados é 60. E aí você pode perguntar, mas aqui eu tenho um número ímpar de valores, então eu tenho um valor central específico. E se eu tiver um número par de valores, por exemplo, 16 valores? Daí você pegaria os dois valores centrais, que seriam o oitavo e o nono valores, que vão ter 7 abaixo e 7 acima, e a média desses dois valores centrais é a mediana. No caso aqui também é 60. É importante a gente observar que a mediana ela não é influenciada por valores extremos, então nós substituímos o último valor por um valor de 201 quilos, um valor bem extremo em relação ao restante dos valores coletados. E a minha mediana continuou sendo 60. E por isso ela representa bem dados sem distribuição normal, dados com uma distribuição irregular assimétrica. E também representa bem variáveis ordinais, que a gente nem testa para distribuição normal. Nós já consideramos que as variáveis ordinais não apresentam ou não apresentariam características de distribuição normal. Então, a mediana que vai representar bem esses dois tipos de dados. Importante guardar essas características. E a última medida que nós vamos conversar, que é a moda, ela é o valor mais frequente num conjunto de valores. Então, por exemplo, nesse gráfico que nós temos a contagem de indivíduos com cada idade, a idade que foi mais frequente nesse grupo foi a de 46. É a barra mais alta, é a que teve mais indivíduos com aquele valor. Então, 46 é a moda desse conjunto de valores. É importante a gente observar que um grupo de valores pode ter mais de uma moda. Então, por exemplo, aqui nós temos o mesmo número de indivíduos com 7 e com 11 anos, e são os mais frequentes nesse grupo. Então, nós temos aqui uma distribuição bimodal, com duas modas. E a gente também poderia ter um grupo de valores sem moda, amodal, uma distribuição sem um valor mais frequente, porque todos os valores têm o mesmo número de participantes ou de indivíduos ou de frequência. Então, isso também pode acontecer. Então, nós gostaríamos que vocês guardassem as características específicas que nos levam a usar a média ou a mediana. Então, a média ela é bem aplicada em casos de distribuição normal, em que a gente usa testes paramétricos. Nós vamos conversar sobre essas características mais à frente, mas guardem essa aplicação. E a mediana, ela é bem aplicada em distribuições irregulares ou que não são distribuições normais de dados, em que são aplicados testes não paramétricos e também em variáveis ordinais. É importante a gente conhecer essas características dessas 3 medidas de tendência central para saber escolher a opção mais indicada para cada situação. Obrigada e assistam ao próximo vídeo, que é sobre medidas de variabilidade.